Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso convidado se tornou ativista no cenário do autismo a partir do diagnóstico da filha mais nova, com um grupo de pais de autistas no estado de Goiás. Foi um dos fundadores da Associação de Familiares e Amigos do Autismo de Goiás, a AFAAG, e desde 2019 é um dos fundadores e presidente do Núcleo de Arte e Inclusão do Autista, o NAI Autismo. Com essas credenciais, Marcelo Oliveira é o nosso entrevistado do mês no Espectros. Marcelo, muito obrigado por ter topado o nosso convite para conversar sobre a sua trajetória e sobre questões correlatas ou não ao autismo. Falei aqui um pouco do seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é o Marcelo Oliveira? Marcelo, marido da Uziene, pai do Caio, de 18 anos, e da Luísa, de 14 anos, autista nível de suporte 3. Sou um cara que começou a vida profissional na área administrativa. Meu primeiro emprego foi em um banco e boa parte da minha vida na área comercial. Aí veio a Luísa, foi um furacão nas nossas vidas, e a partir daí eu migrei da área comercial para o terceiro setor, na ânsia de conseguir condições melhores de tratamento para a Luísa e para os outros autistas. Uma coisa que eu sei sobre a sua biografia é que você não é natural do estado de Goiás, né? Sua família é do estado do Maranhão. E por que Goiás? Como é que foi o início dessa vida aqui em Goiânia, onde você acabou se estabelecendo? Esse movimento do Nordeste para o resto do Brasil ele é natural em busca de emprego, né? Não foi diferente com a minha família. A minha mãe, acho que foi uma das primeiras pessoas da família que saiu do Maranhão e veio para o Centro-Oeste tentar trabalho, tentar estudar, tentar trabalhar. Ela morou primeiro em Brasília e depois ela veio para Goiânia. E a partir da vinda da minha mãe, a família inteira veio para Goiás. Então hoje 99% da minha família mora em Goiânia. Eu cheguei aqui, eu não estudava ainda, então eu devia ter 6, quase 7. E eu lembro que a gente ficou muito deslumbrado com o tamanho da cidade. E meus primos, que eram mais velhos, me falaram na época: vamos andar de ônibus, criança não paga. Criança passa embaixo da catraca e tal. Eu nem sabia o que era, mas eu era o menorzinho, vambora. E a gente pegava o T8 do Jardim América até a rodoviária e ficava indo e voltando sem descer do ônibus, maravilhado com esse tamanho de cidade, com a quantidade de prédios, a quantidade de carros. Era um mundo que se abria pra gente, assim. Você falou na sua apresentação que você trabalhou no meio comercial e queria saber de você como é que você chegou a esse tipo de atuação. Você gostava dessa coisa de vendas ou simplesmente aconteceu? Como é que foi isso? Tudo que eu me propus a fazer, eu fazia bem. Eu sempre consegui promoções, eu sempre consegui aumentos de salário. E em determinado momento na área administrativa, a minha vontade, a minha garra de trabalhar, ela começava a diminuir quando tinha uma rotina muito grande. Eu me via desmotivado. Aí ficava ruim para mim, ficava ruim para os empregadores, porque eu era um profissional que tinha potencial, mas estava desmotivado. Aí eu comecei a migrar, eu mesmo pedia para sair. Ficava 2 anos no lugar, pedia as contas, ia para outro, mais 1 ano e meio, pedia as contas, ia para outro. E em determinado momento eu me deparei numa empresa que tinha um contato muito próximo com representantes comerciais, com vendedores. E quando eu vi aquele pessoal alegre, feliz, ganhando bem, e de certa forma muito diferente do que eu era muito introvertido, eu tinha muita dificuldade de apresentar trabalhos na escola, eu tinha muita dificuldade interpessoal também. E eu olhei para aquilo e vi uma possibilidade de aumentar meus ganhos e de trabalhar a minha desenvoltura social.
Mesmo eu não tendo um diagnóstico, eu sofria muito com a timidez. E foi o que aconteceu. Eu fui para a área comercial. No começo eu era tido como o nerd da área comercial. Você não tem cara de vendedor. E ao longo do tempo eu fui criando ferramenta, criando mecanismos e eu me encontrei. Não tem dia igual nas vendas. Cada dia é um dia diferente e eu resolvi o meu problema de motivação. Foram quantos anos trabalhando com vendas? Trabalhando com vendas, eu devo ter ficado 12 anos. Você acha que ser um vendedor em algum nível te ajudou na construção do ativismo, do autismo mais tarde? Eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu primeiro emprego em um banco, e era um cargo interno administrativo, e aí eu trabalhei na área administrativa até 25. Então, dali para frente que eu fui para a área comercial. Se me ajudou, ajudou muito. Ajudou porque quando a gente era um movimento de pais de autistas, a gente precisava de recurso. Para conseguir recurso, você tem que pedir. Pedir patrocínio, convencer as pessoas de que você é capaz de executar o que você está prometendo, né? Convencer as pessoas que você tem boa intenção de executar o que você está prometendo. O meio do terceiro setor e das ONGs, por muito tempo, teve um quê de desconfiança muito grande. A gente tem um histórico aí de ONGs muito problemáticas no passado e eu tinha esse perfil de convencimento, que é nato do vendedor. Então, sempre que tinha que conseguir dinheiro, todo mundo virava e falava: Marcelo, vai você. E aí funcionou. Eu usei todo o meu conhecimento comercial e administrativo, porque eu fui dono de loja por 7 anos, para fazer a associação acontecer. Eu ainda vou seguir nessa parte associativa, mas antes eu queria voltar um pouco na cronologia da história para poder falar um pouco sobre o diagnóstico da Luísa e o seu conhecimento de autismo até aquele momento. Então, como foi esse processo de diagnóstico da Luísa? E você já tinha ouvido falar sobre autismo quando esse diagnóstico foi fechado ou foi a primeira vez mesmo o seu contato com autismo com a Luísa? Primeiro contato. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar e a gente teve o Caio, né? O Caio tem 18 e o desenvolvimento do Caio foi completamente diferente, mas todo mundo falava: não, tem criança que é mais agitada, tem criança que dorme pouco mesmo, ela não gosta do peito, ela deve ter, né, deve estar sentindo dor, deve estar com algum desconforto. Sempre tinham justificativas e como a gente não era do meio, a gente foi se apegando a essas justificativas até que não teve como mais negar, o desenvolvimento atrasou demais e a gente foi encarar a realidade. Luísa nasceu em 2010. Luísa, a gente começou a desconfiar do atraso de desenvolvimento dela logo após 1 ano de idade. Ela começou a falar e parou do dia para a noite. E a Luísa tinha infecção de urina de repetição. A Osiane levou ela na nefrologista e a nefrologista viu o comportamento da Luísa e relatou para a Osiane que tinha outros pacientes autistas que tinham infecção de urina de repetição. A gente tratava com antibiótico certinho, quando parava de dar antibiótico, voltava a infecção de urina. E me parece que tem alguma ligação, alguma comprovação científica aí dessa incidência de infecção de urina de repetição em crianças autistas. Aí foi o primeiro alerta, foi da nefro. E a gente foi atrás, no primeiro momento a gente passou pela negação, mas a primeira página de internet que eu abri, eu encontrei a Luísa lá. Aí eu cheguei em casa de noite, falei: Osiane, ela é. Vocês passaram por quantos profissionais para ter esse diagnóstico fechado? Luísa passou, se eu não me engano, por 6 médicos. Entre piadinhas de vai ser uma bailarina, teremos uma bailarina. Não, mas ela não é autista não, ela olha no olho. A Luísa passou por um fonoaudiólogo, colocou ela numa cabine, colocou estímulos sonoros, ela olhava para todos os alto-falantes que ligavam estímulos sonoros e ele relatou que não acreditava que ela era autista porque ela olhava para os estímulos. E foi uma tortura, porque de 1 ano até 1 ano e 7 meses, a gente passando em médicos, sem uma explicação,
sem um norte para seguir, com a nossa filha sofrendo, dormindo pouco, se alimentando mal, se autoagredindo. Com 1 ano e 7 meses é que a gente veio encontrar um psiquiatra que tinha realmente bagagem e ele laudou ela em 30 segundos. Em determinado momento, a gente caiu na real que o atraso existia, independente do diagnóstico, a gente tinha que procurar tratamento, a gente inscreveu ela na APAE, e na triagem da APAE, o primeiro passo era passar por um psiquiatra, o falecido Dr. Vander. A Luísa entrou e já entrou agitadíssima, colocando o consultório de cabeça para baixo. Antes da gente sentar, a gente estava sentando, ele perguntou qual o motivo de vocês virem aqui, o que motivou vocês a procurarem a APAE? A gente falou, a gente está desconfiando que ela é autista. Ele falou, pode acabar com a desconfiança, ela é. Aí a gente saiu do consultório um pouco cismado, a Osiane chorou muito, mas foi muito rápido a opinião dele, ele verbalizou muito rápido e gerou em mim uma desconfiança. Falei, mas ele não conversou direito com a gente, já foi falando e tal. Aí a gente saindo no corredor da APAE, tinha uma placa de homenagem no corredor, pavilhão em homenagem ao Dr. Vander. Aí a hora que eu olhei a placa, eu falei, Osiane, ele tem experiência, ela é autista mesmo, não tem como fugir, o nome do cara tá na placa ali, não tem jeito. Uma coisa em comum que muitos entrevistados aqui no Espectros abordam é sobre as consequências do diagnóstico naquela concepção de luto, né? Sobre idealizações e etc. E o momento que as pessoas saem desse luto e vão para a luta. Eu queria perguntar para você e para a Osiane, como é que foi essa questão do luto e como é ainda, né? Como é que você encara essa questão? Foi muito rápido, assim, sair do luto e ir pra luta? Ou são coisas que coexistem? Como é isso? Eu acredito muito no luto das expectativas, né? Então, aquele sonho... A Luísa foi a primeira mulher da geração da família da geração do Caio, né? E tanto do lado da família da Osiane quanto do meu lado, foi a primeira mulher. Até hoje não tem outra mulher da geração deles. E, logicamente... Eu estava formando um casal de filhos e eu pensei, a minha filha vai formar, vai ter uma profissão, vai me dar netos, vai namorar, vai casar e vai viajar, vai ser feliz. E o luto disso existe, não tem como negar. Naquele momento, se você me perguntasse o que eu estava sentindo, eu não saberia. Mas hoje eu olho para trás e sei que foi isso, é o luto das expectativas. Mas mais forte do que as expectativas é a agonia de você ver seu filho sofrendo. Então, quando eu olhava para a Luísa sofrendo, eu acho que no nosso caso foi em paralelo o luto e a corrida pelas terapias, a corrida pelo tratamento, foi paralelo. O diagnóstico não explica tudo, né? Naquele momento a gente ainda não sabia até onde a Luísa conseguiria evoluir. Porque a gente vê, você vai à internet, você vai em relatos, você vai em documentários. Eu me apeguei muito em documentários. Eu falava para a Osiane, não fique lendo notícias de jornal. Vamos assistir documentários, porque a gente vai ver situações reais. E a gente via casos de autistas que saíram do nível de suporte 3 e foram para o 1 e tinham uma vida completamente funcional. Mas a gente via muitos casos que regrediam. Então o desespero se manteve por algum tempo e a gente perguntava muito aos profissionais, logicamente não é nem justo até onde ela vai conseguir ir, não é nem justo perguntar isso, mas um pai desesperado pergunta e ficou por um tempo assim, a gente sem chão e sem informação ainda, correndo, não vamos parar, vamos correr, mas sem saber se a Luísa ia parar de sofrer, pelo menos que ela sofria muito. Vendo esse processo de vocês de forma cronológica, a Luísa nasceu em 2010, teve o diagnóstico fechado em 2012. E o que se tinha sobre autismo em Goiânia e no estado de Goiás até aquele momento ali, né, no início da década passada? 2012, tinha um blog chamado Autismo em Goiânia, que era da Marilúcia. Marilúcia é fonoaudióloga. Ela se formou em fonoaudiologia antes de ter um filho autista. E ela já trabalhava com autistas antes de ter um filho autista e veio a ter um filho autista que motivou ela a começar
uma mobilização para transferência de conhecimento, né? O pai, por mais que ele não tenha o distanciamento necessário para aplicar técnicas de terapia nos filhos, o pai tem que entender como funciona para ele observar se o profissional que está atendendo o filho dele está aplicando técnicas adequadamente, se está tendo evolução. Hoje a gente vive uma era de muitos cursos online, muita subcapacitação, e já naquela época tinha muito profissional que atendia, mas não extraía evolução nenhuma do autista, e o pai não sabia que não estava extraindo evolução. Então ela começou esse movimento de troca de experiências, tinha uma reunião mensal ali de pais, e a gente já engajou junto com ela e já começou a tomar a frente de muita coisa. E o movimento Autismo em Goiânia foi o primeiro sinal de conhecimento de autismo que a gente viu aqui em Goiânia. Então, institucionalmente, não tinha nenhuma associação? Zero, não tinha nenhuma associação. Minto. Tinha uma associação que foi fundada na década de 80 aqui em Goiânia, mas ela não aceitou ninguém se associar, ninguém entrar, e ela nunca foi operacional, ela nunca foi efetiva, e daí nasceu a necessidade da gente fundar outra associação, porque essa tinha uma história mal contada lá e a gente resolveu deixar para lá e fazer a nossa história. Uma coisa em comum dos entrevistados do Espectros dessa época aí, final dos anos 2000, início dos anos 2010, tem muito a ver com as coisas que eram feitas pela internet, né? No momento que você cita a Mariluce, por exemplo, e o trabalho que ela fazia, isso me lembra das outras pessoas. E também me lembra do começo das caminhadas de autismo, né? Que a coisa saiu muito da invisibilidade e começou a tomar parte do ambiente social compartilhado das outras pessoas. Então eu queria saber, vocês participaram da primeira caminhada do autismo? Quando que começou? Me dá informações sobre isso. Quando a gente chegou, a gente ajudou a realizar o segundo ano da caminhada. A gente só não participou do primeiro. O primeiro parece que tinha pouquíssimos pais, por volta de 12, algo assim. E aí o segundo ano a Osiane já pegou para ajudar a organizar e a gente já aumentou exponencialmente a caminhada. Mas mais do que isso, assim, tinha também muita informação errada circulando. E aí a Osiane devorou tudo que tinha de literatura de autismo, tudo que tinha de profissional na época no Facebook. Ela mandava pergunta para todo mundo, alguns respondiam. Esses que respondiam nutriram a Osiane de conhecimento, tiraram dúvidas da Osiane. A Osiane leu muitos livros. Na época eu lembro que tinha um grupo que era formado só por médicos e terapeutas. E a Osiane, pelo grau de conhecimento que ela mostrava nos consultórios, nas terapias, ela foi convidada a participar desse grupo de WhatsApp, que era fechado, sobre algumas discussões do meio do autismo, e ela era a única que não era profissional. Então, por ter esse conhecimento, a Osiane era procurada por outras mães, diversas vezes, 2h da manhã, eu tenho que chamar a atenção da Osiane, a gente precisa acordar cedo amanhã, a Luísa daqui a pouco acorda, porque a Luísa não dormia muito, para de conversar no WhatsApp. Eu estou ajudando uma mãe aqui que está sofrendo. Então a Osiane, ela se envolveu em ajudar pessoas muito antes do que eu. No começo eu corria com as coisas da Luísa. Mas vendo a Osiane ajudar outras pessoas e ver essas demandas chegarem, me mobilizou a ajudar a Osiane também. Então começou ali. Entre esse momento de adquirir conhecimento e conversar com as famílias, eu sei que vocês montaram grupos mesmo, né? De pais que se reuniam. Como é que era isso? Era um grupo de WhatsApp, igual eu te falei, rolava muita informação errada também, né? Então, era um prato cheio para os charlatões. Eu não vou saber nem enumerar a quantidade de teorias erradas que pairavam esses grupos, e muita gente embarcava nessas teorias, muita gente sofreu, muita gente gastou muito dinheiro com coisas que não eram comprovadas cientificamente, e era um caos. Só que no meio do caos tinha a Mariluce e tinha a Osiane, e tinha outras mães que se apegavam em questões com comprovação científica. Então, quando a coisa apertava, a maioria das mães recorriam a essas poucas pessoas que tinham esse nível de conhecimento. E desses grupos, mais tarde, surgiu
a FAAG, que foi a primeira associação, organização que vocês fizeram parte, né? Eu sei que a história da FAAG e vocês, né, mais tarde ocorre uma dissidência, a gente vai conversar sobre isso. Mas, naquele momento ali, quais foram os méritos, né? E quais foram as principais lembranças que você tem desse período aí que você caminhou junto com o pessoal da FAAG? A gente já estava se organizando para fundar uma associação e a gente ficou sabendo, tem um grupo ali querendo se organizar também e tal, vamos nos juntar. Vamos nos juntar. E aí a FAAG tinha, se eu não me engano, 14 diretores. Profissões variadas, contador, advogada, gerente de banco, médico, eu que não tinha formação da área comercial e tal. E tá, vamos fundar. Só que efetivamente depois que a gente fundou, o envolvimento na prática para fazer acontecer, ele não aconteceu. A gente se viu com um CNPJ, como uma associação formalizada com capacidade de deslanchar, e a gente começou a fazer coisas, a movimentar, né? Eu e o Osiane começamos a travar algumas batalhas, inclusive dentro da associação, que tinha resistência, por exemplo, em alugar uma sede. Se você alugar uma sede, se a gente não tiver dinheiro para pagar, vai sujar o nome da associação, então é melhor não alugar, não mexe com isso não. E desde cedo, eu e o Osiane, a gente sempre tinha vontade de oferecer terapia. Mudar a vida do autista rápido é só com terapia. Palestra, notícia no jornal, lâmpada azul na cidade, isso tudo contribui. Mas a vida do autista ela é mudada de fato com terapia. E a gente queria oferecer terapia. E eu travei uma luta na diretoria. E eu falei, se eu arrumar o dinheiro, se eu arrumar o patrocínio para alugar a casa, antes de alugar, vocês me autorizam a alugar? Se você arrumar o patrocínio, a gente autoriza. E aí eu comecei a juntar 100, 200 reais de cada um, de pessoas físicas, um empresário doando 300, outro doando 250. Eu comecei a juntar isso até que eu juntei 2.000 reais, que era o dinheiro suficiente para alugar a sede e para pagar água e energia. Aí a gente começou a conseguir voluntários para atender na sede, a gente começou a oferecer serviço para os pais, fazer reuniões periódicas, a gente começou a movimentar a sede de fato e trazer os autistas para dentro. Mas aí em determinado momento, quando a gente olhou para trás, tudo que tinha acontecido efetivamente tinha sido feito por mim e pela Osiane e por pessoas esporádicas. Pessoas que ajudavam um pouco, perdiam o fôlego, paravam. Chegava outra pessoa, ajudava um pouco, perdia o fôlego, parava. Quando a gente olhou para trás, constante, só tinha eu e o Osiane. E aí, enfim, tem outros desdobramentos, mas eu acho que o que a associação trouxe de benefício foi a gente enxergar que era possível. Né? Da mesma forma que o diagnóstico foi novo para nós, a associação foi novo para nós também. A gente achava muito distante, a gente conseguiu uma associação sustentável. E a experiência na FAAG serviu para isso, para mostrar que a gente conseguiria fazer algo sustentável e que transformasse a vida dos autistas realmente. E foi na época da FAAG que vocês começaram a desenvolver essa vocação, digamos assim, para atuar no contexto do autismo na cultura, né? Na verdade, foi antes. A Luísa frequentou 3 anos uma entidade de pessoas com deficiência. Essa entidade tinha um musical anual e a Luísa foi recusada, a inscrição dela foi recusada por 3 anos seguidos. Aí no 3º ano, eu lembro até hoje, a Luísa saía perto da hora do almoço, ali por volta de 11h30. Eu passei lá para pegar a Osiane e a Luísa. A Osiane entrou dentro do carro chorando muito, dizendo que a Luísa tinha sido recusada pela 3ª vez e que um dia ela ia fazer um musical só para a Luísa. Ela estava revoltada da Luísa ser recusada numa entidade de pessoas com deficiência. E nessa época não existia nem intenção de fundar a associação. E a Osiane começou a se mobilizar e fazer contatos para fazer um musical antes da associação. Então essa tendência cultural já era anterior. Aí sim, executamos paralelamente, mas mais uma vez, eu e a Osiane tomando a frente e uma outra pessoa esporádica,
E naquele momento a gente conheceu a musicoterapeuta Kelly Tobias. Foi a primeira voluntária que a gente teve, comprou a ideia e executou o musical de 2016, tendo somente ela como voluntária. E ela ficou com a gente até 2019. Até o musical de 2019 ela ficou com a gente. E, então, assim, foi anterior à associação, passou durante, e a Osiane veio a fazer faculdade de produção cênica para executar o musical, para enriquecer o musical. Hoje ela é formada em produção cênica. E tudo nasceu daquela experiência ruim com a Luísa. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Marcelo, em 2016 surge a FAAG e em 2019 ocorre a divisão que gera mais tarde o NAIA. Aqui no Espectros a gente não foge de polêmicas, né? E aqui você já falou abertamente sobre várias coisas, então eu queria te perguntar, como é que foi começar o NAIA de 2018 para 2019 e como foi botar essa associação de pé? A FAAG mudou de sede, eles resolveram mudar, levar para uma cidade da região metropolitana, mas foi uma decisão política. Eles sabiam que se eles levassem para Aparecida de Goiânia, que eu e Osiane não teríamos condições de continuar no dia a dia da associação, porque a gente morava em Trindade na ocasião, que era direção oposta. E quando eles decidiram mudar, a intenção estava muito clara, que era tirar eu e Osiane. Foi uma forma de falar, olha, a gente não quer vocês mais fazendo o que vocês estão fazendo. Aí a gente falou, ok, a gente sai, pode preencher a papelada aí, fazer a papelada que a gente assina para sair, e vocês vão sair do prédio, a gente vai continuar nesse prédio e fundar outra. E foi o que aconteceu, a gente continuou no mesmo lugar, eles saíram, a gente fundou o NAIA. Janeiro de 2019, já com o nome NAIA Autismo. A gente tinha uma associação com 14 diretores, por mais que eles não fossem atuantes, mas qualquer lugar que eu chegava para pedir apoio e tal, a gente tem diretor contador, a gente tem diretor médico, a gente tem diretor advogado, a gente tem diretor isso e aquilo outro. E quando eles saíram, sobrou eu e Osiane, que na ocasião não tínhamos formação nenhuma. E a gente escutou de uma das mães, vocês têm que chamar nomes de peso, vocês são muito pequenininhos, vocês não vão dar conta. E no mesmo dia, a gente encontrou outra mãe, que é a Lorena, que falou, para onde vocês vão, eu vou junto. O que vocês fizerem, eu tô junto. A evolução do meu filho, no último ano, eu devo a vocês, então eu não largo vocês. O que vocês vão fazer? Eu ajudo. E foi a Lorena. A Lorena hoje é nossa vice-presidente, está com a gente até hoje. A partir dali, acho que foi a mesma coisa do diagnóstico da Luísa. Muito medo, mas o medo nunca travou a gente. Muito medo e muita garra. Acho que uns 2 ou 3 dias depois que eles saíram, eles levaram todos os móveis. A casa da sede ficou pelada, sem nada. Uns 2 ou 3 dias depois, a Osiane recebe uma ligação de uma terapeuta que admirava ela, não sabia, né, da dinâmica dessa divisão de associação, e ela falou, Osiane, estou reformando meu consultório e eu quero doar todos os meus móveis para vocês. A Osiane, olha, mas eles mudaram para Aparecida e tal, eles não estão aqui mais. Ela, mas vocês não vão fazer nada? A Osiane, não, a gente está fundando outra. Não, então eu quero doar para você, Osiane. Tem armário, tem ar-condicionado, tem uma mesa de escritório em L com 3 gavetas, eu acho que veio impressora, veio tatame de EVA, veio uma série de coisas. A Osiane chorou muito depois dessa ligação. Chorou muito e a Osiane tinha mais medo do que eu, na verdade. Eu já sabia que a gente ia dar conta. A Osiane falou, Marcelo, foi um sinal, vai dar certo, vamos embora. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente começou a correr atrás e graças a Deus, a tranquilidade que a gente teve
é que todos os pais que frequentavam a associação continuaram com a gente. Foi um alicerce muito forte para não deixar a gente desistir. Quando eu chegava para pedir apoio para qualquer pessoa, a gente tinha uma legião de pais atrás da gente. O NAIA cresceu muito rápido, eu lembro disso porque eu morava em Goiânia em 2019 e eu via à distância tudo que vocês faziam. Só que o que ninguém esperava, ninguém imaginava é que 2020 vinha logo ali com uma pandemia. A pandemia, propriamente dita, ela impactou muito na história de vocês a ponto de colocar a associação em perigo? Ou vocês conseguiram passar esse período aí da pandemia trabalhando de outras formas? A gente começou 2019 com um imóvel sem nenhum móvel dentro, pelado, sem nada, sem nenhum voluntário até então. Porque nessa divisão, acaba que essa divisão afastou um pouco os voluntários, né? As pessoas têm uma tendência de, tá tendo uma desavença ali, a pessoa dá um passo para trás e fica longe. Então a gente perdeu todos os voluntários na ocasião, mas a gente trabalhou muito. A gente já havia começado uma parceria com uma companhia de teatro profissional, que é a Companhia Flor do Cerrado. A gente já começou a mostrar trabalho e planejamento muito cedo, então as coisas começaram a acontecer. A gente atingiu rapidamente 28 autistas atendidos com musicoterapeutas voluntários, atendidos com instrução de teatro, e a gente já começou a fazer marketing também, porque acaba que terceiro setor é sem fins lucrativos, mas a gente tem que empreender igual iniciativa privada, né? Você tem que despertar interesse, você tem que despertar curiosidade, você tem que agregar valor no nome da sua instituição, senão empresário nenhum vai querer aliar a marca dele à sua instituição. E a gente começou rápido a mostrar o talento dos meninos cantando, principalmente, e isso começou a fazer um burburinho no meio. Então a gente saiu de nada em janeiro para em novembro a gente executar o melhor e o mais profissional musical da nossa história, com figurino, com contra-regra, com toda a estrutura que um musical pede, e a gente elevou muito rápido o nível disso tudo. Então a gente termina 2019 com faculdades querendo fazer parceria com o NAIA, a gente termina 2019 com profissionais querendo voluntariar no NAIA. A gente começa 2020 com um projeto ambicioso, que é o projeto Autismo no Palco, que é levar os autistas para fazer show numa casa de rock conceituada da cidade, que é o Bolshoi Pub. Então, uma semana antes do primeiro lockdown, a gente fez o primeiro Autismo no Palco e a gente lotou a casa, saiu em 2 televisões da cidade e deu um rebuliço no meio do autismo, porque foi uma noite de show só com autistas. E os meninos cantaram em alto nível, né? A gente preparou eles 1 ano para aquilo, então o resultado foi muito bom. E aí vem a pandemia e quebra toda essa expectativa. A gente tinha inclusive promessa de recurso público naquela época. Aí veio o lockdown e quebra toda essa expectativa. Eu estava numa transição, eu estava trabalhando como autônomo para conseguir me manter e conseguir tocar a associação, e aí o meu serviço como autônomo zerou a demanda de serviço, e a gente começa a pandemia sem recurso financeiro, o aluguel atrasando, e a Osiane me pedindo pelo amor de Deus para eu arrumar um emprego, para a gente não passar necessidade, e foi esse o início, né, da pandemia. Apesar das dificuldades inerentes à pandemia, vocês conseguiram uma sede num lugar muito visível, que é o Parque Areião, que é um dos parques mais tradicionais de Goiânia. E até onde eu sei, isso ocorreu durante a pandemia. Como é que foi conseguir essa sede e as conquistas que vocês viveram aí depois desse pós-pandemia? No começo da pandemia, o NAIA estava sem atividade de terapias. Aqui e acolá a gente fazia uma feira da sobremesa delivery, a pessoa encostava o carro, comprava alguma coisinha para continuar ajudando a gente a pagar o aluguel da sede, para não perder a sede, porque a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar. Então a gente achou, não, daqui 3 meses isso acaba e a gente volta com o NAIA. E com o passar do tempo, as coisas foram piorando, a mortalidade da pandemia só aumentava. E eu tive um convite de uma ONG que foi o contrário do NAIA. A ONG Liga do Bem,
ela trabalha diretamente nas comunidades e ela trabalhava diretamente com essa parte mais assistencialista, distribuição de cesta básica, distribuição de mantimento, levar as crianças no médico, no dentista. E a demanda dele aumentou exponencialmente por conta da pandemia. E aí eu tive o convite: Marcelo, vem me ajudar aqui, que eu estou precisando de gente proativa igual você. Quando acabar essa loucura toda, a Liga do Bem vai e ajuda o Naya. Eu comecei a ajudar a Liga do Bem distribuindo máscara, distribuindo cesta básica, distribuindo roupa, calçado. Eu ficava de segunda a segunda nas comunidades periféricas. Minha esposa quase largou de mim, com medo de eu pegar o coronavírus, e por incrível que pareça, não peguei. Eu trabalhei muito, eu não ganhava dinheiro, mas me dava um retorno emocional muito satisfatório de estar ajudando uma turma de periferia, uma molecada que andava descalço, muitas vezes andava com roupa rasgada, e os pais estavam sem emprego. Eu fiquei, acho que até de 2020, até o segundo semestre de 2021, eu fiquei ajudando a Liga do Bem. E no segundo semestre de 2021 veio a cessão de uso da sede atual do Naya, que é no Areião. E aí eu tive que começar a diminuir o fluxo na Liga do Bem, porque a sede no Areião, se a gente não abrisse a sede, não mostrasse que a gente estava tendo atividade, a gente ia perder ela. Foi o aviso que a gente recebeu da prefeitura. Se não abrir, a gente toma a cessão de uso. E aí eu comecei indo 3 vezes por semana na sede, e abri eu lá sozinho, fazendo um trabalho com os pais pelo WhatsApp e tal, e aqui e acolá um pai ia lá buscar uma cesta, alguma coisa. E quando chegaram as primeiras vacinas do segundo semestre, eu já fui atrás de alguns voluntários que trabalhavam com a gente, alguns musicoterapeutas. Eu lembro que o musicoterapeuta Christian, foi o primeiro que aceitou vir. E a gente começou pouquíssimos atendimentos com o Christian atendendo final de tarde. Ele trabalhava em outro lugar, saía de lá 4 horas, corria lá pro Naya, atendia das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8. E a gente começou desse jeito a volta no segundo semestre de 2021, depois das vacinas. Aí 2022, tudo começou a se normalizar, e a gente já recebeu o primeiro recurso público, já contratou os primeiros profissionais, já remunerava direitinho, e aí, graças a Deus, o crescimento foi rápido desde então. Uma diferença da atuação de vocês lá na época da FAG ainda, né? Seus meados de 2016, para o Naya de 2024, além do crescimento exponencial e da visibilidade que a associação tem, é o papel que o autismo na vida adulta tem enquanto tema para a associação. Porque além de vocês trabalharem com cultura, tem uma quantidade significativa de autistas hoje sendo atendidos e atuando dentro da associação. Queria perguntar, Marcelo, quando foi que vocês começaram a se interessar por essa pauta do autismo na vida adulta e como vocês enxergam essa temática hoje dentro da associação? Olha, quando a gente olhava as demandas dos autistas, mesmo a gente foi direcionado naturalmente para a área da cultura por conta da história da Heloísa, mas em determinado momento eu percebi que, logicamente, a gente não pode demonizar as outras instituições. Eu acho que cada instituição de autismo ou que atende autista que existe, ela soma. E quando a gente olhava para o cenário do autismo, tinha muita gente atendendo criança na iniciativa privada, tinha muita gente atendendo criança na iniciativa pública, os adultos eram deixados de lado, e sem querer a gente foi para o lado da cultura, que tinha pouca gente fazendo. Esse outro musical que a Luísa foi recusado, a voz que saía no musical, ela era dublada, ela saía na caixa de som. As pessoas com deficiência não atuavam, não era a voz delas que saía, né? Não era elas que emitiam o som. O nosso musical já colocava os autistas para atuar e para cantar. Então, inevitavelmente, a gente já fez uma coisa que não tinha ninguém fazendo. E aí, em determinado momento, eu pensei, é isso. A gente vai ver o que está faltando no meio do autismo e a gente vai atuar onde não tem ninguém atuando. Porque ao invés de se enxergar como concorrentes, a gente começa a se enxergar como complemento.
aquela associação ali não está fazendo tal coisa, mas o NAIA tá, a gente se complementa. A gente sempre teve adulto, né? Mas me incomodava muito o fato dos adultos que estavam com a gente, eram os adultos que tinham um talento natural para cantar. E aí me incomodava a gente aceitar só quem sabia cantar. A gente incluir só quem já tinha talento, né? E a gente tinha contato com a vida emocional e psicológica dessa turma e não estava legal. E ficava aquele peso na consciência. Eu consegui terapeuta para as crianças, eu preciso conseguir terapeuta para os adultos também. E eu comentei, acho que eu fiquei 1 ano comentando com a Osiane. Não tem como fugir, a gente vai ter que fazer alguma coisa para os adultos. Até que em determinado momento, a gente não conseguiu recurso para contratar uma psicóloga. A gente começou a marcar encontros, bate-papos informais. A gente anunciava que não tinha psicólogo no bate-papo, mas se eles quisessem se conhecer, se eles quisessem trocar a experiência, que ia ter um bate-papo na sede do NAIA 1 vez por mês. A gente escolhia um domingo. E quem fazia a mediação do bate-papo era eu e a Osiane. A gente ia para lá e o grupo começou a ficar numeroso, 20, 25 autistas. Em determinado momento, eu falei, Osiane, não dá para correr mais. Tem alguns casos muito sérios que precisam de ajuda profissional mesmo. A gente contratou a Neila, que é neuropsicóloga, muito experiente, né? Ela tem um filho com síndrome de Williams, trabalhou a vida inteira atendendo autista, tem formação em TCC, e a gente trouxe ela e começou o grupo de adultos. E, por incrível que pareça, quando a Neila entrou, os adultos sumiram. Eles se sentiam à vontade de conversar quando não era um profissional atendendo. A partir do momento que teve profissional, a gente teve que realinhar todas as nossas estratégias para trazer essa turma de volta. Então, na ocasião, eu lembro, eu peguei a Andy, né, que é uma das nossas adultas, e peguei a Dali, outra adulta, e eram mais de casa, a gente tinha mais intimidade. Eu falei, olha, já quebrei um monte de galho para vocês, agora eu preciso que vocês me ajudem numa coisa, vocês não podem negar. O que é? Eu quero que vocês venham toda semana no grupo de adultos com a psicóloga, porque a gente precisa mostrar para os outros adultos que está tendo gente vindo. Se não vier ninguém, não motiva ninguém a vir. E as duas não simpatizavam muito com terapia em grupo, mas aceitaram para nos ajudar e deu super certo. A partir dos registros dos primeiros encontros, eram as 2 e mais 1. Tinham 3 adultos com a psicóloga. A partir dos registros desses primeiros encontros, registros esses que não iam para a rede social, iam só para o grupo de WhatsApp de adultos, e a gente deixava muito claro, a gente registrou só para mostrar para vocês, tem gente vindo, não deixem de vir, vai fazer bem para vocês, mas esse vídeo não será postado, ninguém vai explorar a imagem de vocês. Quem não quiser revelar no trabalho que é autista, a confidencialidade de vocês estará garantida aqui. E a partir dali o número começou a crescer. Hoje a gente deve ter por volta de entre 40 e 50 adultos que frequentam os nossos grupos presenciais. Eu gosto sempre de perguntar a entrevistados do Espectros, de organizações ou de movimentos que não estão tão centralizados, e quando eu falo centralizados, eu me refiro especificamente ao eixo Rio-São Paulo, porque existe essa noção social, né, de que tudo que não acontece em São Paulo e no Rio é o interior do Brasil, não é tão importante e tão relevante quanto o que rola em São Paulo. Acabo perguntando isso muito para quem é da região norte, nordeste, para o sul, mas isso também vale para o centro-oeste. Hoje, de acordo com a visibilidade que todas as iniciativas de autismo no estado de Goiás têm e o papel que o estado de Goiás exerce na temática do autismo, você acha que isso corresponde à visibilidade que tem? Ou você acha que o estado de Goiás está em alguma medida apagado diante da atuação que você e outras organizações têm? Primeiro, a gente tem que entender até onde vai a importância da visibilidade. Lá atrás, a gente fez parte da fundação de uma associação que a gente tinha integrantes figurantes. Eles eram diretores, se apresentavam como diretores em diversos eventos e solenidades, mas na prática não trabalhavam. Então eles tinham a visibilidade, mas essa visibilidade não se convertia em benefício para os autistas. Eu peguei um ranço de visibilidade na época.
peguei um ranço de quem queria aparecer em cima do autismo. Eu via a minha filha sofrer, eu via os filhos dos outros sofrerem. E quando eu ia nas solenidades, aquele monte de gente que não fazia nada na associação, se mostrando como um filântropo, se mostrando como, sabe, uma pessoa solidária, como uma pessoa engajada, aquilo tudo começou a me causar um ranço. Quando a gente funda a Naia, eu fiz questão de não aparecer no Instagram do Naia. Combinei com a Osiane, com as mães, o que tem que aparecer no Instagram do Naia é atendimento, é o nosso trabalho, é o fruto do nosso trabalho. Quem tem que aparecer no Instagram do Naia é a evolução dos meninos. Em determinado momento, eu comecei a escutar, inclusive de pessoas de fora: Marcelo, você tem que trabalhar mais a sua imagem. O Naia vai ganhar mais se ele tiver um rosto como líder, né? Toda instituição tem que ter um líder e tal, agrega para a instituição, não é só vaidade. Não leva para esse lado e tal, vai ser importante para o Naia. Aí começou a despertar em mim realmente a importância de ter marketing. Nesse momento eu estou falando de visibilidade pessoal, né? De ter o marketing do presidente e que isso realmente agregaria alguma coisa para o Naia. Eu comecei a trabalhar um pouco isso. E aí a gente começou a trabalhar também o marketing do Naia, né? A gente vinha num processo de profissionalização da instituição organizacional, e chegar no marketing ali foi a última opção, porque a gente deixou para gastar dinheiro com isso. Por último, a gente queria gastar dinheiro com terapeuta. E sim, a visibilidade é importante. Eu acho que Goiás está engatinhando no meu critério de visibilidade positiva, porque a gente tem muita gente aqui que aparece muito e não faz nada. E as instituições mais sérias de autistas que eu conheço em Goiás não aparecem muito. Você pega o AMA de Itumbiara aí, é uma instituição que foi fundada na década de 80 em Itumbiara, tem uma estrutura maravilhosa, tem um trabalho seríssimo, atende muitos autistas e quase ninguém em Goiás conhece fora de Itumbiara. Então, assim, as instituições que escolheram trabalhar sério aparecem muito menos do que os influencers. Então, eu acho que essas instituições deveriam buscar a visibilidade da instituição, deveriam trabalhar isso, mas não é o principal. O principal é a vontade de transformar vidas. Essa vontade vai passar por cima de qualquer marketing. E no Naia o que a gente está tentando fazer é isso, é mostrar essa vontade e conquistar visibilidade produzindo resultado, que acho que é o mais difícil. Aqui no Espectros, nós sempre tentamos, em algum nível, trazer questões externas do autismo aos nossos convidados. E isso é um baita desafio, porque nós sabemos que muitos dos nossos convidados têm a vida toda profundamente intrincada à questão do autismo. Então eu pergunto para todo mundo e pergunto isso também para você, Marcelo. Fora dessas questões do autismo, do Naia, etc., o que você gosta de fazer nas horas vagas? Aí você fez uma pergunta bem complicada, porque depois que começou o Naia, eu me apaixonei por isso. Então, se eu tiver aqui sábado, domingo, de noite, fazer uma reunião, as nossas reuniões são aos domingos, para as mães que trabalham poderem ir, para as mães que se ocupam a semana inteira levando os filhos para as terapias poderem ir. Então, se o melhor dia para a comunidade é domingo, a gente vai fazer domingo. A gente escolheu trabalhar com cultura. Então, show sábado à noite, show domingo de manhã, musical domingo à tarde. E a gente é tão apaixonado no que a gente faz que eu acho que desde o diagnóstico da Luísa, o primeiro ano que a gente tirou para fazer uma viagem em família, só eu, Osiane e os meninos, foi agora em 2024. Todos os outros trabalhando de domingo a domingo, nas férias ainda aqui e acolá, administrando uma colônia de férias para autistas. A gente descansa pouco, tá errado, eu sei que tá errado, mas a gente não tem muita vida fora disso não, meu irmão. E a gente fez amizades tão grandiosas fazendo o que a gente faz, tão verdadeiras, que quando a gente tá atuando com a nossa turma, não é trabalho, é propósito, aí é diferente. Então, já que é difícil separar o Marcelo do autismo e do Naia,
Quais são os seus planos para 2025 e em diante? 2025 sai a primeira residência inclusiva de Goiás, de um jeito ou de outro, com recurso público ou com recurso privado, de um jeito ou de outro sai. A gente vai fazer um lugar para os nossos filhos morarem depois que a gente não estiver aqui mais. Eu quero muito fazer um congresso de autismo, mas assim, focado na inclusão através da cultura, focado no que é feito no NAIA, e mais abrangente e verdadeiro possível, colocando o autista sempre como protagonista e colocando sempre como objeto principal o desenvolvimento deles. Não é para ganhar dinheiro, não é para faturar, é para gerar impacto social. O congresso que eu quero fazer, inclusive eu tenho algumas ideias assim. Uma das ideias é a gente fazer um edital para os participantes. Eu gostaria que não tivesse cobrança nenhuma e que essa pessoa se inscrevesse no edital e provasse por que ela precisa aprender mais sobre autismo. E aí a gente vai eleger as pessoas que têm o maior impacto social para participarem desse congresso sem custo de R$1. Essa pessoa vai adquirir conhecimento e vai transformar vidas. A gente quer ser multiplicador. Então é isso, residência inclusiva e um congresso. Se a gente conseguir fundar um centro-dia, se sobrar energia depois da residência inclusiva, gostaria muito de fundar um centro-dia para os autistas terem tratamento em tempo integral e as mães terem condição de viver, de trabalhar, de descansar, terem um fôlego sabendo que seu filho está bem cuidado. É outra meta que a gente tem. Os episódios do Espectro são sempre encerrados com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e o nosso entrevistado responde algo que faça correspondência ao tema que está sendo dito. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Persistência. Último livro lido. Não sou de ler livro. Não sou. Eu toda a vida devorei muito jornal, muita notícia. Eu sou apaixonado por documentários, mas livro nunca foi a minha. Uma viagem marcante. A última, fui com a minha família para Pirinópolis, para uma casinha no meio do mato. E a gente conseguiu desconectar, desligar de tudo. Meus filhos tiveram contato com uma natureza deslumbrante e eu ainda não havia proporcionado isso para eles. Um momento triste. Ah, meu irmão, um momento triste. O diagnóstico, né? Não adianta a gente romantizar. A porrada que é o diagnóstico, ela derruba a gente. Então, naquele momento foi triste. Não tem nada a ver com a minha filha. Minha filha não me traz tristeza nenhuma. É o motivo da minha vida. Mas o diagnóstico foi uma porrada. Foi triste. Um defeito. Desorganizado. Eu nunca fiz um teste, uma avaliação para descobrir um TDAH, porque eu já sei o resultado. Quando eu tive contato com transtornos neurológicos, que eu olhei para trás, quando eu perdi a motivação nos meus empregos, sabendo executar direito, executando com excelência, a motivação acabava por causa da rotina, eu percebi que eu tinha alguma coisa ali e a desorganização e a desmotivação quando eu começo a fazer a mesma coisa é terrível, terrível. Hoje o NAIA funciona porque eu continuo nas relações interpessoais, continuo na captação de recursos, no marketing, e me mantenho aqui porque nenhum dia é igual ao outro. Se eu tivesse algum cargo administrativo do NAIA, o NAIA já tinha fechado. Uma pessoa que você gostaria de conhecer, pode ser tanto uma pessoa viva quanto uma pessoa histórica, uma pessoa que já morreu. Eu tenho um problema com isso aí. Eu nunca fui de idolatrar pessoas. Eu tenho um pouco de aversão assim, a esse endeusamento que a comunidade mundial hoje vive de eleger seus heróis. Para mim, todo mundo tem defeito, eu sou cheio de defeitos e as pessoas que eu admiro, eu tenho certeza que também têm muitos defeitos. Meu irmão, uma pessoa para eu conhecer, cara, todo mundo que ajudou o NAIA desde o começo, todo mundo não, 99% das pessoas que ajudaram o NAIA desde o começo são de Goiânia. A única que estendeu a mão para nós, que não é de Goiânia, que eu não conheço pessoalmente, é o Francisco da revista Autismo. Franciscão eu tenho vontade de conhecer, a gente já é amigo. Antes da gente se conhecer pessoalmente, tem uma identificação muito forte. Quando a gente era pequenininho, ele estendeu a mão para nós. Ser distribuidor da revista Autismo
Lá em 2019, sem nem uma expressão aqui em Goiás, fez um diferencial gigantesco para nós. Um conselho que você daria à sua versão mais jovem? O conselho seria voltado à minha maior dificuldade de organização. Não entra na área de administrativa, não entra numa área que tem rotina nunca. Vai entrar numa área que tem uma motivação todos os dias, que tem um desafio todos os meses, porque quando eu estou motivado, ninguém me segura. Mas quando eu fico entediado, meu irmão, até eu tenho vergonha de mim. Um artista ou uma banda que você gosta? Na época antes da Luísa ter diagnóstico, né, quando eu ainda assistia televisão, quando eu ainda acompanhava shows, quando eu ainda acompanhava esporte que eu gostava, naquela época, quem eu curtia muito era Charlie Brown Jr., Skank, Capital Inicial, essa turma aí. Um artista que você detesta? Ainda bem que ninguém me conhece, né? Não, tá cheio, tem muita artista. Tem muito. A maioria dos artistas, né, tem uma imagem fabricada, né? Não é aquilo. Mas assim, detestar é uma palavra muito forte. Um filme? Um dos filmes que mexeu muito comigo foi Extraordinário. No meio das pessoas com deficiência, a gente vai encontrar muita similaridade em diversos diagnósticos, né? Todo o processo daquela criança com deficiência se aceitar, todo o processo de evolução da família em lidar com os sentimentos do filho e aprender a lidar com seus próprios sentimentos mediante isso, e os conflitos internos que eles tiveram nesse processo todo, é muito parecido com o que a gente vive no autismo. Prato favorito? Buchada. Uma bebida? Cerveja. Uma comida que você detesta? Jiló, gueroba, qualquer coisa que amargue. E por fim, frase favorita? Tem umas frases tão antigas, né, que a gente não sabe de quem é, né? Não sei se essa tem uma autoria demarcada, mas tem uma que é assim: ninguém avisou ele que era impossível e ele foi lá e fez. Marcelo, muito obrigado por você ter topado aqui compartilhar a sua vida, suas histórias, um pouco do ativismo do autismo no estado de Goiás. E fique à vontade para dar uma palavra final, dizer o que você quiser para o nosso público. Eu gostaria muito que os trabalhos que têm consistência e que chegam na ponta para pessoas que realmente precisam, que esses trabalhos fossem estimulados. Hoje é muito mais fácil um influencer conseguir um patrocínio de uma empresa do que uma entidade que está aqui no interior de Goiás atendendo a duras penas e transformando vidas, né, dando sangue aqui, conseguir patrocínio. Eu gostaria muito que esses trabalhos fossem mais valorizados e mais apoiados. O NAIA hoje recebe recurso público e a gente sabe que é muito difícil receber recurso público, é muito burocrático, e eu olho para outras instituições que ainda não chegaram no ponto do NAIA. A gente tenta ajudar, mas é muito difícil, é muito injusto, né? Então é isso, eu gostaria que tivesse uma pulverização de apoio, porque quem está ajudando de verdade muitas vezes está escondido. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora e em todo o ano de 2024. Nos encontramos em janeiro de 2025. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco, com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.